Que Hollywood é uma fábrica de fazer pequenos monstrinhos que com o passar dos anos eles vão fazendo cada vez mais merda, cada vez mais lixo e vão infernizando e destruindo a vida de cada vez mais pessoas. Isso nós já sabemos, isso já está claro aqui nesse canal e nas vossas cabeças de certeza. Ator, dublador, músico, produtor, comediante e muitas outras coisas americano, Eddie Murphy. Ele ficou conhecido nos anos 80 por fazer parte então do Saturday Night Live e depois, muito posteriormente, por embarcar em stand-ups e depois no mundo de cinema, onde ele está até hoje. Ele faz inúmeros filmes de sucesso, lá mesmo desde os finais dos anos 80 até hoje. E nós, em contrapartida, numa outra página, também vamos falar sobre uma pessoa totalmente anônima e uma pessoa LGBT, chamada então Shalimar Seouli, uma dançarina transgênero que ficou então na visão da mídia depois de ter sido vista no carro do ator Eddie Murphy. Hoje nós vamos falar sobre como a vida dessas duas pessoas se cruzam e como fatidicamente a vida de uma delas terminou e a possível relação de Eddie Murphy com a morte dela, a possível relação da influência do Eddie Murphy à volta da morte dela, entre outras coisas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu dedo lá, se inscreva no like e deixa já o seu comentário se você gosta desse tipo de conteúdo. Nós temos uma playlist agora com alguns vídeos chamado Exposed, onde nós falamos sobre algumas figuras complicadas, algumas teorias da conspiração sobre essas pessoas famosas. E lembrando que nós sempre damos a nossa opinião aqui, nós sempre tentamos deixar as coisas, vamos dizer, mais lógicas possíveis, então não se trata apenas de teorias da conspiração, ideias alienadas por aí, tá bom? Como nós dissemos no início do vídeo, Eddie Murphy ficou muito conhecido nos anos 80, ele já era uma figura bem caricata, bem, vamos dizer, bem amada, bem aclamada na TV americana, e na época ele vivia em Santa Mônica, na época em que se passa essa história toda. Lá em 1987, 88, ele acabou por passar numa rua de Santa Mônica, onde era muito frequente essa questão, seja de pessoas cis, de pessoas transgêneros, seja do que fosse, a prostituição era muito comum. E o Eddie Murphy, ele passou por essa rua às 4h20, 4h30 da manhã, onde ele acaba por dar boleia então a Shalimar e eles vão em frente. Só que ao mesmo tempo que ele está ali com o pessoal, né, com a Shalimar no carro a conversar, 2 oficiais estavam atrás deles que provavelmente foram procurar também lá. Mas isso nunca foi propriamente confirmado. Na verdade, a história oficial diz que eles estavam lá a patrulhar, mas nós sabemos muito bem porque nós posteriormente temos alguns depoimentos que vão contradizer um pouco essa história da polícia. Mas eles acham aquela situação meio suspeita e eles vão atrás do carro do Eddie Murphy. Só que quando eles veem o Eddie Murphy, eles decidem então parar o carro, fazer uma procura, saber quem são as pessoas que estão naquele carro, o que é que se passa àquela hora da manhã. Quando eles veem que é o Eddie Murphy, eles pedem para ir para a delegacia, para o Eddie Murphy dar um testemunhozinho para saber o que estava a acontecer, já que a Shalimar, ela tinha uma procuração em seu nome pela polícia, não porque ela estava com o Eddie Murphy, mas sim porque a prostituição não era propriamente legal, consumo de drogas, essa coisa toda que nós sabemos que a vida nas ruas acaba por carregar. Na época, a Shalimar não era considerada transgênero. Ela era considerada drag queen, um homem que se vestia de mulher simplesmente para poder ter mais clientes. As pessoas associavam muito a vida dela com a vida da prostituição, como quem diz, não existe mais nada além disso. E era realmente uma época muito complicada. Se já é complicado hoje, imaginem na época. O Eddie Murphy acabou por sair meio que ileso, como se nada tivesse acontecido. Porém, a Shalimar, ela foi presa sim, porque ela tinha todas essas questões já da sua procura. E isso teria passado totalmente batido, isso nem tinha por que ser mediático e a nossa história podia acabar agora, literalmente. Só que não foi isso que aconteceu, porque quando os tabloides descobriram tudo isso, a associação de um ator negro que está a ascender demasiado na sua carreira com uma pessoa homossexual foi algo tipo... Isso explodiu na cabeça das pessoas, literalmente. Isso fez com que parecesse que os tabloides já não tinham outro assunto. Parece que o dia via parar naquela hora. E só se podia falar disso. Eddie Murphy e a sua amante transgênero, Eddie Murphy, ele é gay e não sei o quê. E como nós sabemos na época, o racismo, os problemas que uma pessoa negra não poderia ter nem estar associada eram muito mais complicados do que hoje em dia. E olha que hoje em dia já é muito problemático. Eddie Murphy provavelmente se viu obrigado
a negar essas acusações todas para manter os seus papéis, para manter o seu ritmo de vida, já que anteriormente ele já tinha vários outros escândalos na mídia, como por exemplo nos anos 80, lá no início mesmo, um pouco depois dele se estrear, dele ficar tipo bem famoso, ele teve problemas com o antigo agente dele por questões contratuais. Posteriormente ele teve um problema também na justiça, ele foi meio que levado uma porrada gigante por causa de uma rapariga que acusou, de 19 anos na época, que acusou dele ter engravidado ela e ele não ter assumido a paternidade, mas posteriormente, apesar dele ter negado muito, ele teve que assumir sim a paternidade dessa criança, entre outras coisas, né, que ele já foi para a mídia e já tinha uns escândalos, mas as pessoas passavam pano, mas quando tocou na homossexualidade do homem, vocês imaginam. Então ele negou essas acusações, onde ele disse que ele não tinha nada a ver com homossexualidade, que ele não é gay, que ele amava a esposa, porque na época ele era casado. I'm not, you know, and that's what's weird about this, to have your sexuality question and your moral fiber question and all that, when all I was doing was trying to be nice to somebody. E que ele gostaria que as pessoas meio que esquecessem esse assunto. Então, duas revistas específicas começaram a falar muito sobre isso, que se não me engano é a National Enquirer, eu acho que é assim que se pronuncia, e a revista People e também a revista Globo. São três, mas a revista People nós vamos deixar bem para depois, porque ela não vai falar agora, mas ela vai começar a contextualizar e a negar, a refutar algumas coisas que esse homem vai dizer. A Shalimar é presa e o Eddie é solto. Passa esse escândalo todo, mas isso tudo se abafa quando o Eddie volta para os seus sucessos e a Shalimar continua presa. Apesar de que muitas revistas tentaram lhe pagar para que na cadeia ela falasse sobre como é que foi a noite íntima, como é que era, como é que não era, somente a revista National Enquirer pagou $15.000, que era a fiança da Shalimar, para que ela saísse então da prisão, para que ela pudesse dar uma entrevista e apresentar a sua real história nessa situação. His vehicle, Eddie Murphy placed two $100 bills on her leg and asked her if she liked to wear lingerie. She said yes. Then Eddie asked her, "Can I see you in lingerie?" I told him, "Whenever I have the time." He said, "I'll make the time." Shalimar also said that they discussed what kind of sex she liked, to which she replied, Nisso, ela contou como é que era e o Eddie Murphy ficou muito irritado. Porque nessa entrevista para National Enquirer, ela deu detalhes como ele gostava que eu vestisse lingeries, ele perguntou-me se eu queria vestir lingeries, e ela deu meio que um resumo de como é que ela abordava as mulheres, principalmente trans, naquela época. Que era o seguinte, ele tinha um prazerzinho por pés. Segundo, ele gostava muito que mulheres estrangeiras vestissem lingeries e se apresentassem de certas formas, e ele abordava elas lhes dando boleia, pondo duas notas de 100, $200 no caso, na sua perna, e lhes fazia perguntas e dizia, vou arranjar tempo para vir te ver, tu podes fazer isso, podes fazer aquilo, papapá. E era isso. E isso é uma coisa que para a época, hoje em dia já choca um pouco, por exemplo, o vídeo anterior que nós fizemos sobre o John Cena se apresentar nu ou se vestir de mulher, imagina para a época tu realmente pensares que um grande ator negro que está envolvido com grandes pessoas LGBT, isso era impossível, porque muito mais do que qualquer pessoa na face da terra, as pessoas negras famosas, ricas na época, eles tinham que ser mais do que um exemplo, eles tinham que ser mais do que qualquer coisa, porque eles prestavam muito, mas muito à sua imagem para todos os outros. Se um negro na época fosse acreditado como gay, todo mundo ao seu redor também era. Então, era isso. Sem contar, obviamente, que nós estamos a falar de uma época em que atores negros eram muito, muito bombardeados. Eu não estou a falar só atores, mas nesse caso é bem específico. Muito bombardeados com questões como tu tens que ser homem, tu tens que ser gangster, tu tens que ser mau, tu és o protetor da tua família, papapá. Masculinidade tóxica, nós já sabemos como é que funciona. Pretty Hawaiian girl in the corner crying. It looks like she was crying. She goes, "Oh, Eddie Murphy." She noticed him at the light. She recognized Eddie Murphy. Oh my God. So I go, "What are you doing? Why are you out here working the streets so late?" She goes, "Oh, I'm on my way home. Can you give me a ride?" Então o Eddie Murphy mais uma vez se viu obrigado a negar as afirmações e dessa vez ele abriu dois processos. Um contra a revista Globo e outro contra a revista National Enquirer. E posteriormente, pouquinho tempo depois, ele decidiu então apagar esses processos, onde ele resolveu tudo novo, ele meio que não avançou com os processos e arcou só com os custos dos seus advogados e dos advogados da revista, né, já que ele apagou o processo. Mas os tabloides, achas que eles ficaram calados? Eles disseram,
tu paraste o processo, meu amor, é porque tu tens algo a esconder. Sabe o que vais com medo? Foda-se. Nós vamos à tua atrás porque tu estás a esconder coisas. Posteriormente a isso, foi aparecendo várias, mas tipo, dezenas de outras mulheres do job, trans, LGBTs de modo geral, a dizer que era assim que ele se apresentava. E o Eddie Murphy começou a criar um discurso bem heróico do eu já fui pobre, eu sou um homem negro, então eu saio pra rua e dou dinheiro para pessoas desfavorecidas. Eu pensei que ela fosse uma mulher normal, não uma mulher trans, uma mulher normal. Já estamos a ver a problemática aqui, mas pronto. On the He was just sidewalk. being a good Samaritan at 4:30 in the morning in a neighborhood where hang out. Okay. Eu não pensei que ela fosse trans, eu pensei que ela fosse uma pobre rapariga indefesa na rua. Àquela hora da madrugada ele perguntou o que ela estava fazendo na rua e eu dei dinheiro para que ela fosse para casa e eu faço isso, eu ajudo as pessoas, eu dou $5 mil para as pessoas saírem da rua. Narrative blew up in my face, basically, that. And I'm never giving anyone a lift again. E essas dezenas de mulheres trans serão não, meu querido. Não é assim que a música toca. Porque tu vais, nos abordas, nos dás $200, $150 para fazer aquilo que tu tens direito porque tu pagaste. Mas essa tua história de herói não funciona bem assim, meu querido. Então, começou a se tornar uma luta de ele se defende, depois vem, as pessoas atacam, depois ele se defende com essa história heróica e ficou toda essa questão. You know, I went and I said, so what's the deal? And she said, well, the deal is that Eddie Murphy's lawyer, Marty Singer, who's in the news these days for other things, you know, basically I told my story to the tabloids and he paid me $15,000 to change my story. E no final ficou o Eddie Murphy contra a Shalimar, uma mulher trans, uma mulher que nem era considerada trans, era considerada drag queen, uma mulher desvalorizada, uma mulher que, enfim, era menos da metade. E é uma questão simples, no meu ponto de vista. Se uma pessoa extremamente famosa está-se a sentir incomodada contigo, uma pessoa menos da metade, em que a tua morte é insignificante, mesmo que ele vá para a tua casa tomar e a polícia encontre ele a te matar, imagina se isso fez alguma diferença na carreira dele. Não, porque posteriormente ele seguiu a vida dele normalmente e a Shalimar não mudou o discurso. Como o Eddie Murphy viu que essa questão toda estava a incomodar, ele contratou um advogado, que é o Singer. Eu esqueci-me do primeiro nome dele, mas eu vou deixar aí na tela para vocês verem. E esse advogado, ele contratou um investigador particular para que ele recolhesse todas essas raparigas, essas trans que estavam a falar sobre esse assunto, incluindo a própria Shalimar, e começasse a oferecer dinheiro para que eles parassem com isso. And I said, well, interesting. Okay, can you prove that? This woman kept records. And she handed me a check and her IRS, everything. She had everything. And it was signed by Marty Singer. A RKN, se não me engano, disse que o preço mais alto que eles pagaram foi $15 mil e não foi um pouco dinheiro. Tipo, isso não é pouco dinheiro para a época, imagine agora, né? Porém, a situação toda foi se abafando, apesar de ele ir pagando, muitos sim, muitas mudaram de discurso, muitas trocaram as suas opiniões, porém a Shalimar nunca fez isso. He had no explanation whatsoever except to, you know, say, yeah, to validate that, you know, it was paid to her. This is how this guy operates, and it's unbelievable to that, you know, to the lengths he will go and has gone to protect his clients, or he thinks he's protecting them. A Shalimar nunca disse que eu disse isso, mas agora eu mudo de discurso, porque não sei o quê. Não, ela nunca fez isso. Muito pelo contrário, ela manteve. E ela ainda disse, porra, na época eu fui presa e pronto, eu errei, cometi, não sei o que e tal, mas por que ele não é julgado pelo que ele faz? Ele fez, ele tem que admitir que ele fez, eu não quero passar de maluca. Mas, como nós sabemos, quando tu tens uma grande visibilidade na mídia, independentemente do porquê, tipo, seja lá o que tu fizeste, nós temos aí a ex-amante do marido da Isa, que agora tem muita fama, uma subcelebridade. Imagina mexer com a Eddie Murphy. A Shalimar conseguiu grandes papéis em veículos de filmes para adultos, né? Mulheres do Job lá filmadas. E ela saiu de uma simples mulher do Job da rua para então uma garota especial da boate 769, se não me engano, onde supostamente ela transava com cobras. E isso, eu realmente quero abrir um parênteses, segue o fio, para vos explicar que é o seguinte: transar com cobras pode ser compreendido de muitas formas. E uma delas é a seguinte:
Quando tu és trans e não transicionas, tu tens a tua genital, que antigamente tinha vários nomes, incluindo cobras. Então, a ideia de transar com cobras não é que ela transava realmente com cobras, é que ela transava... Vocês já conseguiram pagar o fio, né? Prontos. Então é basicamente isso que acontecia. E ela foi ganhando muito destaque. E um ano depois, nós já estamos a falar de 1900 e nesse caso era 1992, quando ela, em seu apartamento, por algum motivo, que já vamos entrar nessa situação, ela cai do 5º andar pro chão. Ela é descoberta quando um vizinho dela, não propriamente do mesmo prédio, mas dos arredores, vai passear com o cão e vê o corpo da Shalimar no chão, então chama a polícia. Quando a polícia chegou, depois da perícia, depois da autópsia, eles viram que o corpo dela não tinha nenhuma droga, não tinha nenhum álcool, não tinha nenhuma substância, seja ilícita como lícita, no caso como remédios, receitado, não tinha nada. Era como se ela bebesse água e caísse. Deu para perceber? Então, quando foram para o apartamento dela, não encontraram nada. Isso segundo a polícia. Não encontraram absolutamente nada. Famílias, amigos, ex-colegas de profissão acharam isso muito estranho, porque ou ela estava a ser perseguida, porque ninguém cai do 5º andar para baixo de uma forma do nada, ninguém faz isso. O que ela estava a fazer para cair? O que aconteceu? Encontraram pistas, encontraram isso, encontraram aquilo. E nós precisamos abrir um parênteses aqui na investigação da polícia. Nós estamos a falar de uma época em que pessoas LGBTs não tinham credibilidade, e não só credibilidade, como também não eram importantes, não era uma taxa. Não eram relevantes. E nós estamos a falar de alguém que sempre foi conhecida como mulher do job, né? Homem do job. É assim que ele era conhecido, não estou a dizer que é assim que eu penso. E também por controvérsias contra uma grande figura da TV americana. Então, são coisas que já começam a criar desinteresse na polícia. Isso é uma questão de interesse. Segundo ponto que nós precisamos levantar aqui é a história da polícia. O que a polícia disse para as pessoas do que aconteceu com a Shalimar? A polícia, quando foi contar o que aconteceu, ela disse basicamente o seguinte, que ela tinha usado o seu roupão, né, aquela toalha de banho que fica como casaco, para usar, para balançar o seu corpo do seu telhado, basicamente, para uma janela que tivesse aberta, uma varandinha que tivesse aberta, só que nisso ela não conseguiu, ela escorregou e ela caiu. Eu estou a usar o pronome dela porque a Shalimar era transgênero, mas a polícia sempre vai dizer ele. Ele fez, ele desfez. Então eu estou a tentar ser o mais respeitosa possível. Mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que ele está realmente envolvido nessa morte da Shalimar? Se não, a minha opinião ainda é um pouco nebulosa, mas eu acredito que não, porque ela, do mesmo jeito que ela esteve envolvida com Eddie Murphy, provavelmente ela esteve envolvida com outros famosos que podem ter ficado com um pé atrás quanto à integridade, porque se ela já falou de Eddie Murphy, ela pode falar de uma outra pessoa, então as questões vão se levantando assim. Depois tem uma outra questão que é mexer com o fã. Fã é leleco das ideias, então pode não ter nada a ver com Eddie Murphy, pode ter sido um fã, pode ter sido um outro cliente, realmente pode ter acontecido um acidente com ela, porque as pessoas também foram dizendo que ela ficou paranoica, que ela ficou um pouco leleca das ideias por causa das ameaças que ela recebia, então ela pode ter pensado que estava a ser perseguida, pode ter acontecido um monte de coisas que nós nunca provavelmente iremos saber. Eu espero que um dia descubra-se e que se reabra essa investigação para saber realmente o que aconteceu. Mas eu quero saber muito o que vocês pensam, deixa aqui nos comentários e nos vemos num próximo vídeo, tá bom?